O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 6, livro 2, Vida Espírita, Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos, da pergunta 237 até a 247. 237. A alma, uma vez no mundo dos espíritos, no mundo errante, conserva as mesmas percepções que tinha nesta vida, na vida de encarnado? A resposta é sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Então, a inteligência, tudo que o espírito guarda, que ele tem de inteligência, de conhecimento, muitas vezes é um pouco obscurecido pela matéria física. E quando liberto, no mundo dos errantes, isso é mais livre. 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados, ou seja, sabem ele todas as coisas, eles conhecem todas as coisas. A resposta é: quanto mais se aproxima da perfeição, quanto maior o grau do espírito de elevação, mais sabem. Espíritos de hierarquia superior possuem um amplo universo de conhecimentos. Espíritos, por exemplo, da primeira ordem. Os espíritos já inferiores são mais ou menos ignorantes em relação a todas as coisas, ou seja, não têm o conhecimento de todas as coisas. Pergunta 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas, como se iniciaram as coisas? Resposta: conforme a sua elevação e a sua pureza. Então, dependendo de onde ele está na escala espírita, ele pode conhecer mais ou conhecer menos. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens encarnados. Pergunta 240. Os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Por exemplo, 24 horas, a semana, o mês, o ano, o nascer e o pôr do sol, A resposta é não. E isso que faz com que nem sempre nos compreendamos quando se trata de fixar datas ou épocas. Isso quando os espíritos se comunicam, Os espíritos vivem fora da percepção do tempo, como nós o compreendemos. A duração para eles praticamente inexiste, e os séculos, se longos, para nós encarnados, não são mais do que instantes que desaparecem na eternidade. Da mesma forma que para aqueles que se elevam no espaço, as desigualdades do solo se apagam e se desaparecem. Então, fazendo um comparativo, nós estamos aqui na Terra, percebemos as coisas, as folhagens, as árvores, as montanhas, e se distanciamos dela, quando vemos, por exemplo, do espaço à Terra, não vemos os detalhes, vemos a Terra como um todo. Pergunta 241. Os espíritos fazem do presente, uma ideia precisa e mais justa que nós? Eles têm uma percepção melhor do que nós, encarnados? Precisamente como aquele que, vendo claramente, tem uma ideia mais justa das coisas que o cego, aquele que não enxerga. Os espíritos veem o que os homens não veem e julgam diferente destes últimos, porque veem diferente e julgam de forma diferente. Mas ainda, uma vez, isso depende da elevação de cada espírito, e depende de cada grau de espírito, em que ordem está este espírito. Pergunta 242. Por que meios têm os espíritos o conhecimento do passado? Como eles conhecem o passado? Esse conhecimento tem limites? O passado, para os espíritos, quando dele nos ocupamos, Então, para os espíritos, é o presente. Precisamente quando, de vossa parte, lembrar-vos de um fato que tenha causado uma profunda impressão
no curso de vossa existência, da vida imaterial que você tenha. Como nós temos mais ou menos o véu material que obscurece a nossa inteligência. Lembramos-nos da nossa, das coisas que desaparecem da sua memória, mas nem tudo é conhecido pelo espírito, pelos espíritos, a começar pela sua própria criação. Não é possível os espíritos conhecerem. Pergunta 243. Os espíritos conhecem o futuro. Isso ainda depende da sua perfeição. A miúde, mais amiuçado, apenas o entreveem, enxergam, mas nem sempre lhes é permitido revelar o que vai acontecer. Quando veem, lhes parece presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Após a morte, a alma vê e abrange de relance suas migrações passadas, quer dizer, suas reencarnações, mas não pode ver o que Deus lhe prepara, o que lhe propicia. Para tanto, é preciso que esteja totalmente integrada nele, após sucessivas existências, reencarnações. 243A. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm pleno conhecimento do futuro. Plenamente, não é bem a palavra, porque somente Deus é o único e soberano que conhece tudo e todas as coisas. Senhor, E ninguém o poderia igualar. Então, os espíritos que estão na primeira ordem são espíritos da primeira ordem, mas não são Deus, Pergunta 244. Os espíritos veem a Deus, enxergam Deus, Somente os espíritos superiores o veem, o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham, imaginam como seja, Ou supõem, como seja. Pergunta 244A, 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite isto ou aquilo, uma coisa ou outra, como sabe que a proibição ou a permissão lhes vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberana vontade. E quando uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, sente uma intuição, uma advertência invisível que inibe de fazê-lo. Não lhes ocorrem pressentimentos, quer dizer, nós aqui encarnados, que são como advertências secretas para fazer ou não fazer tal coisa, seguir ou não seguir por aquele caminho, ir ou não ir naquele lugar. É o mesmo conosco, com os espíritos, somente o grau superior, porque, sendo a essência dos espíritos mais sutil, permite-nos melhor, receber essas advertências divinas. É mais fácil ser concebido e compreendido essas advertências divinas, advertências de Deus. Pergunta 244B. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Essa ordem, por exemplo, é passada por alguns espíritos ou por Deus diretamente? Não vem diretamente de Deus, pois para comunicar-se com Ele é necessário ser digno, um espírito de uma extrema elevação. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que se acham em grau superior, em perfeição, em instrução, em conhecimento. Pergunta 245. A visão dos espíritos, é circunscrita como nos seres corpóreos, quer dizer, nós fisicamente vemos um objeto através da luz e do músculo dos olhos, A resposta para que o caso dos espíritos, os espíritos não, é uma faculdade geral, é como um todo o espírito enxerga. Pergunta 246, 246.
Os espíritos têm necessidade de ver a luz, de ver para ver, né, a luz, eles precisam da luz para poder enxergar como nós aqui precisamos, né? Vêm por si mesmos, independentemente de luz exterior. Então, independente de uma lâmpada, do sol, eles enxergam, porque vêm com o espírito e não com os olhos, né? Para eles a treva não existe, a não ser aquele na qual podem encontrar-se por expiação. Então, por exemplo, espíritos que estão sofrendo no umbral, eles enxergam aquela escuridão, aquele sofrimento, porque estão naquela expiação, né? Naquela provação. 247. Os espíritos têm necessidade de se transportar para ver os dois lugares diferentes. Podem ver simultaneamente um e o outro hemisfério do globo, o hemisfério sul, o hemisfério norte. Como é isso, né? Como se dá isso? Bom, como o espírito se transporta com uma rapidez de pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se a um só tempo em vários pontos diferentes do globo. Mas essa faculdade depende da sua pureza, quer dizer, o grau que aquele espírito esteja, a ordem que esteja de elevação aquele espírito. Quanto menos puro for o espírito, mais limitada será essa sua visão. Somente os espíritos superiores podem ter uma visão do conjunto. A faculdade de ver dos espíritos, inerente à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser, quer dizer, em todo o seu espírito, como a luz em um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolvendo simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual, né, não há nem trevas, nem obstáculos, nem obstáculos materiais. Os espíritos podem passar o fogo, o ar, as paredes, as pedras. Compreende-se que deva ser assim, pois no homem a visão se opera por meio de um órgão, sensível à luz, que é os olhos, sem a qual ficaria na obscuridade. Mas, nos espíritos, a faculdade de ver, abstração feita a qualquer agente exterior, é um atributo próprio, independentemente da luz que exista no local, né? Com isso, nós terminamos essa parte do capítulo, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, entre a pergunta 237 até a pergunta 247.